Galeroca, tudo bom com vocês? Eu sou a Hanna e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Lettering da Hanna. Hoje nós vamos falar sobre blocar espaços. Você sabe o que é blocar um espaço no seu lettering? Vou ensinar você não só a blocar espaço, mas como isso vai te ajudar a manter a simetria no seu lettering. Vamos lá? Hoje eu vou usar esse caderninho pontado, também vou usar uma folha dessas durinhas de aquarela, 300 gramas, ela é mais durinha e ela é muito confortável para desenhar, porque a superfície não é tão rígida quanto a folha sulfite. Essa folha mais grossinha, ela dá como se ela amortecesse o lápis no papel. Também vou usar os materiais de sempre, régua, lápis, borracha, como vocês já sabem. Então vamos lá, vou colocar vocês aqui em cima pra gente fazer junto. Vamos lá, gente. A primeira coisa que eu queria explicar pra vocês é o seguinte. Sempre que a gente vai fazer um lettering, a gente precisa ter os espaços dentro bem definidos, certo? Vocês podem usar esse caderninho pontado, que é aquele que tem vários pontinhos. Eu já falei sobre isso aqui, pra poder fazer a divisão. Mas eu vou mostrar primeiro uma folha em branco, porque eu acho que fica mais fácil vocês visualizarem, tá? Então eu vou deixar o caderninho aqui de lado, que é mais fácil de blocar. Porém, eu vou usar uma folha em branco pra vocês poderem ver melhor. Primeiro passo que eu faço quando vou começar o rascunho para transferir da thumbnail para o rascunho é blocar cada espaço. Então o primeiro passo é fazer uma margem. E eu vou escolher uma margem de 1 centímetro para esse desenho. Então você marca 1 centímetro pela folha inteira para poder tirar essa margem. Prontinho, eu fiz ela bem escura, bem forte, porque para vocês poderem ver, como eu não vou fazer nenhum desenho de fato aqui, só tô mostrando a marcação dos espaços, eu vou fazer tudo bem forte para vocês poderem entender o que é que acontece antes de rascunhar na nossa folha, certo? E aí, isso aqui é a nossa margem. Claro que os termos não são essenciais, você não vai estar o tempo inteiro pensando nos termos do lettering, mas é importante que você saiba cada termo, porque um dia você pode precisar, ou um dia alguém pode falar ou explicar algo sobre esse termo, e aí você vai poder entender. O segundo passo, depois de marcar a margem, eu sempre acho o meio da nossa folha. O que é o meio da folha? É basicamente você medir cada lado e achar o meio, o ponto central entre esses lados e cruzá-los. Vou mostrar. Essa folha tem 14 centímetros aproximadamente. Então o meio tá aqui no 7 e assim também. Ela tem 21, então o meio tá no 10,5. E aí você vai cruzar esse ponto com esse ponto. Esse aqui é o meio da sua folha. Você pode só deixar uma cruz, mas eu vou fazer toda a marcação para poder facilitar. Principalmente no começo, quando eu estava começando a fazer lettering, eu sempre fazia assim. Marcava a folha inteira. Então eu venho aqui por dentro da margem e marco a folha toda. Pronto. Achando o meio da sua folha, já fica bem mais fácil de fazer o lettering. O lettering que eu vou usar é esse aí que vai aparecer na tela pra vocês, pra eu poder usar como referência pra essa arte aqui que a gente vai fazer, certo? Só pra vocês terem uma noção, a gente não vai desenhar tudo junto hoje. Então, marcamos o meio da folha e marcamos a margem. Tem gente que gosta muito de marcar ainda mais quadrantes, por exemplo, esse quadrante dividir em mais 4 partes, e esse mais em 4, e esse mais em 4, e esse mais em 4. Eu geralmente não faço isso, eu prefiro uma coisa mais a olho, depois dessas marcações, mas quem quiser é só seguir o mesmo passo a passo, vai medir aqui o tamanho desse quadrante e vai dividir também em 2. Tanto verticalmente quanto horizontalmente. Vou fazer aqui só para demonstrar. E aí você dividiria toda a folha desse jeito. Eu não faço geralmente, mas tem gente que faz e acha que assim fica mais fácil de organizar. E pode ser que facilite para você. É uma questão de gosto mesmo, você tem que experimentar para saber como fica melhor. Assim como no desenho, já tirei a nossa margem, que seria onde estão as ilustrações pequenas. E aí nesse nosso lettering a gente tem 4 palavras, mas basicamente 3 delas são maiores e uma pequena. Então a gente vai dividir em 4, mas a segunda palavra, que é pelas, vai ter um espaço menor. Então caso você quisesse dividir igualmente o espaço para essas palavras,
você iria marcar o nosso espaço disponível sem a margem e dividir, no caso, em 4 partes, que seriam basicamente esses quadrantes aqui, ó, da mesma forma que a gente dividiu esse de cima. Então a palavra tour ficaria nesse espaço, pelas nesse, minhas nesse e canetas nesse espaço. Mas, como eu disse no lettering, tudo é variável, então os espaços dependem do tipo de arte. Então eu vou blocar. Vamos lá. Como eu vou blocar essa palavra de baixo? Canetas. Eu vou separar aqui o quadrante. É mais ou menos isso aqui, o espaço que eu tenho disponível para a palavra canetas. O que é muito importante nas minhas artes. Para mim, eu gosto muito de centralizar cada palavra. Então, a palavra canetas tem 7 letras. Isso significa que tem um número ímpar de letras. Ou seja, a letra central, que é o E, vai estar exatamente no meio da minha folha. Eu gosto de fazer assim e acho que isso traz uma coerência maior para o lettering. Vocês estão vendo que essa aqui é uma letra minúscula. Apesar de estar blocada, ela é minúscula. Vamos ter que separar o espaço para o ascendente dessa palavra, que é o T. Então vamos lá, a gente vai ter que marcar o espaço do corpo das letras e depois o espaço do ascendente, que é o T. Dentro desse espaço da folha, que foi o que eu reservei para a palavra canetas, eu vou tirar a proporção do ascendente. Então eu já sei que o ascendente da letra T vai estar aqui nesse lado e que a minha letra E vai estar bem centralizada na folha. Vou colocar ela aqui só para vocês terem noção, tá? De mais ou menos o tamanho que vai ficar. E eu sei que a letra T pode passar no máximo até aqui, que foi o espaço que eu reservei para ela. Depois que eu finalizei essa parte, que eu desenhei todas as outras palavras, eu puxei um pouquinho mais o T para cima, mas só depois, porque essa palavra aqui, minhas, ela tá em bounce lettering, que é outra técnica de lettering, onde as letras ficam assim, dançando, como se elas não tivessem uma linha embaixo para sentar, assim como as canetas. E aí, nesse minhas, eu separei todo esse espaço aqui para eles, ó, para a palavra, e o que significa que essa palavra não pode sair aqui desse espaço, certo? Eu vou usar esse espaço para desenhar essa palavra. Mesmo que depois eu use alguma licença poética para prolongar as letras, a princípio eu vou usar apenas esse espaço. Então o que acontece? Eu sei que minhas tem 6 letras, ou seja, o N vai estar desse lado e o H desse, não tem uma letra central. Eu sempre começo pela letra do meio para poder desenhar o resto. Apesar de estar em bounce lettering, você vê que o desenho em nenhum momento ultrapassou as linhas que eu tinha separado para ele. Agora vamos para a parte um pouquinho mais complicada de explicar para vocês, porque o que acontece? Eu separei os espaços iguais, mas a palavra pelas é uma palavra que não tem destaque na frase. Então eu posso diminuir o espaço dela e aumentar o espaço de outra, que foi no caso de tu. Então eu marquei muito mais embaixo para colocar o tu, mais ou menos 2/3 desse quadrante, e deixei um espaço bem menor para a palavra pelas, até porque no final eu prolonguei esse ascendente aqui, ó, e esse também foi prolongado, certo? E vamos lá. O tu ficou em bounce lettering também, e eu fiz a mesma divisão das letras. Pronto, gente. Mais ou menos essa foi a estrutura que eu montei para poder fazer essa arte que vocês estão vendo aí. Não é uma estrutura complicada de se montar, mas é um passo a passo que precisa ser seguido para que no final faça sentido. Por exemplo, apenas com um treino eu consegui perceber que não precisava colocar uma linha reta para todas as palavras, mas só para algumas. Então no meu desenho eu escolhi a palavra canetas para estar numa linha base, que a gente chama de base, e pelas para também ter uma linha base. No caso, pelas, ela tem toda a palavra, tem um tamanho só, que a gente chama de altura X, que é o tamanho da letra, certo? Então, basicamente, foi essa divisão. Sempre que vocês forem fazer um lettering, o passo básico inicial é tirar a margem da folha, nunca esqueçam disso. Pode ser uma margem pequena, de meio centímetro, pode ser uma margem de 3 centímetros, vai ficar ao critério de vocês e da arte que vocês quiserem fazer. Mas sempre tirem a margem, porque o que é que vai acontecer? Se
Se você não tirar a margem, a sua palavra provavelmente vai acabar ficando grudada na margem e para de fazer sentido. Acaba ficando estranho esteticamente no final da arte, certo? E sempre encontrem um meio da folha para poder contarem as letrinhas e fazerem esses espaços mais blocados. O que já é diferente quando a gente vai fazer uma letra toda maiúscula, que não tinha nessa frase, mas eu vou demonstrar para vocês. Por exemplo, se aqui eu fosse fazer a palavra pelas toda maiúscula e grande, eu não deixaria as linhas coladas nas outras palavras, porque ia acontecer que o P ia colar aqui no T e muito provavelmente ia chegar muito perto do M e ia deixar de fazer sentido. Eu ia blocar um espaço dentro desse só para a palavra blocada, ó. Então eu faria outra margem. Estou fazendo desse tamanho aqui, ó, da régua, dessa partezinha tracejada. Eu blocaria outro espaço dentro da parte que eu reservei para a palavra pelas. E aí sim, eu colocaria a letra grudada, coladinha aqui, ó, na margem da própria palavra. Então vamos lá. Pelas. A letra do meio é o L. E aí o L viria bem centralizado, mas encostando somente nessa margem aqui. Deu para entender? E aí ele não entraria em contato com a letra H, que tem um ascendente, e não entraria em contato com a palavra tour, que também está em bounce lettering. Outra dica muito legal é vocês colocarem o tamanho da largura de cada letra. Por exemplo, não essa palavra que é pequena, mas quando tiver uma palavra muito grande para um espaço menor, vocês podem contar, por exemplo, essa margem de dentro, vocês conseguem ver que existe a margem do desenho aqui e a margem da palavra, que são duas coisas diferentes. Vocês iriam pegar a margem da palavra, olhar o tamanho dessa margem e a partir daqui dividir pelo tamanho de letras. No caso de pelas, a gente teria 11,5. Deixa eu colocar a calculadora para vocês verem. Isso aqui eu faço direto quando eu estou fazendo parede, tá, gente? Esses cálculos para fazer o projeto eu faço direto. Você tem a palavra pelas que tem 5 letras para colocar no espaço de 11,5 centímetros. Então vai para aquela regrinha básica, 11,5 dividido por 5. Cada letra teria que ter no máximo 2,3 centímetros. E aí você pode marcar aqui, ó, 2,3, 2,3, 2,3. E assim você marcaria todas as letras da frase. E aí o P, o E, o L, o A e o S estariam em perfeita sincronia e sintonia, estaria harmonicamente cada letrinha no seu lugar. No final das contas é isso que vai fazer a diferença no seu lettering. É a organização, como eu sempre digo por aqui. Gostaram? Deu para entender? Então, gente, essa é a técnica de blocar espaços no seu lettering para que ele fique mais harmônico e centralizado. Eu acho bem importante você usar essa técnica. Eu uso até hoje. Claro que algumas coisas eu não detalho tanto, mas sempre que eu sinto dificuldade com algum material ou com algum lettering ou algo mais complexo, eu sempre uso esse passo a passo, porque é incrível como ajuda, como abre a sua mente e você consegue visualizar muito melhor o seu desenho. A diferença da folha em branco, toda lisa, para o caderninho pautado que eu mostrei lá no começo para vocês, é que no caderno pautado não fica tão sujo, tão rabiscado. Por exemplo, para poder fazer uma arte final, eu nunca poderia ter riscado tanto essa folha como eu risquei, ó, para poder mostrar para vocês mais ou menos onde eu encaixei as palavras daquele lettering que apareceu aí na tela. Porque o que acontece? Se eu tivesse riscado muito assim, quando fosse apagar, ficariam as marcas das linhas. Então, isso aqui é um trabalho que a gente faz com lápis bem de leve, com a mão bem leve, para poder conseguir apagar no final. A não ser que não seja a folha da sua arte final. Se você estiver só treinando, aí tudo bem. Espero que vocês tenham gostado, que usem essa dica no lettering de vocês, porque faz toda a diferença. Beleza? Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal e de me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo aqui do lado. Certinho? Um beijão pra vocês e até a próxima.